Fala rapaziada, Ítalo Pet Vlogs aqui na voz, mais um vídeo pra vocês, meus queridos. E hoje vai ser um vídeo bem interessante porque vamos falar sobre pelo longo, gente. Antes de tudo aí eu queria pedir pra vocês deixar o like. Gente, deixa o like, por favor. Se inscreve no nosso canal e se puder, compartilha esse vídeo com outros criadores. Dessa maneira você ajuda a mim, que produz conteúdo para o YouTube. E também você vai ajudar outros criadores que podem ter essa mesma dúvida. E qual que é o intuito do vídeo de hoje? A partir da reclamação de várias pessoas que criam pelo longo, eu resolvi fazer um conteúdo aí específico para essas pessoas que têm essas dúvidas, porque a gente sabe muito bem que boa parte do conteúdo presente no YouTube são conteúdos feitos com animais de pelagem curta. Aqui eu tenho uma criação bem ampla, certo? Uma criação que tem várias raças aqui, tanto raça de pelo curto, raça sem pelo, raça rosetada, raça de pelo longo. Então eu consigo dar um mix sobre conteúdo desses animais. Eu sou um apaixonado por porquinhos da Índia. Para quem não me conhece, eu já crio há mais de 13 anos. Vou completar 14 nesse ano aqui. 14 anos de criação. E aos poucos eu fui conhecendo mais e mais sobre esses animaizinhos, certo? E o que acontece? Após a conversa com alguns criadores, alguns amigos, sejam criadores profissionais ou criadores pets, eu vi que realmente existe uma espécie de exclusão na hora de produzir conteúdos. Eu já vi pessoas que produzem conteúdos para esses animais e fazem um conteúdo específico para pelo curto. E querendo ou não, existe sim, gente, uma diferença na criação entre o pelo curto e o pelo longo. Essa diferença eu consegui constatar ao longo dos anos de criação que eu tive, porque assim, o pelo longo ele não tem comparação com o pelo curto em relação ao manejo. Então eles comem as mesmas coisas? Sim, gente, eles comem as mesmas coisas, porém eles têm algumas necessidades especiais. A primeira necessidade que a gente tem que saber é sobre a questão do pelo. Logicamente são animais que têm a pelagem longa e esse pelinho aqui, ó, que é longo, ele não fica assim sempre bonito naturalmente. Você precisa fazer algumas coisas durante o cotidiano para poder manter essa pelagem bonita. A primeira coisa que você tem que fazer é justamente dar uma boa alimentação para o animal, certo? Uma alimentação que tenha como base isso aqui, ó, fibras vegetais. Isso aqui é basicamente algumas folhagens, certo? Porque o que acontece? As folhagens, elas ajudam a manter a pelagem do animal saudável, certo? Então você pode até notar, faz um teste aí na tua criação, passa um tempo sem colocar folhagens e começa a colocar folhagem. Você vai notar uma diferença drástica aí na qualidade do pelo do bichinho. Você nota que o pelo dá aquele realce, fica mais brilhoso, certo? Então realmente isso faz uma diferença danada. Se vocês notarem uma coisa, essa porquinha aqui na realidade são 3 coronês. Essa aqui é o macho e eles são as 2 fêmeas. E o que acontece? Esse aqui tá com a pelagem mais ou menos razoável, aquela tá com a pelagem curta e aquela lá de trás também tá com a pelagem mais ou menos. E o que acontece? Infelizmente essa fêmea aqui, ela criou vários tufos no pelo. Deixa eu focar nela, certo? Ela criou vários tufos no pelo e eu optei por raspar a pelagem do animal. Na realidade, tosar o pelo do bicho para poder voltar ao normal, né? Crescer, logicamente, igualitário, né? Porque ia crescer todo desigual, porque eu tinha raspado uma parte, tinha retirado uma parte e outras tinham ficado longo. Então eu optei por raspar a pelagem do animal, certo? Então eu fiz dessa maneira justamente aí para manter a pelagem dela mais igualitária, certo? Mas e o que acontece, meu povo? Outra coisa que vocês não podem deixar de fazer é a escovação, minha gente. Tem uma importância enorme para o pelo deles. E para fazer uma escovação simples, você pode precisar de 2 itens, que são itens que eu recomendo. Um pente simples e também essa escovadeira, certo? Isso aqui a gente chama como escovadeira aqui, pelo menos, né? E o que acontece, meu povo? Eu vou focalizar aqui no produto. Inclusive, ela tá até meio sujinha de pelo. Se você notar, elas são como arames, que tem uma proteçãozinha bem na ponta. E o que ela consiste? Quando você faz a escovação do animal dessa maneira, ela vai fazer a retirada de todo o pelo morto que está na carcaça do animal, certo? Você vai retirar toda a pelagem que não tem mais vida e dessa maneira vai facilitar o crescimento saudável de outro pelo. Só que antes da gente utilizar isso aqui, eu recomendo você utilizar um pente convencional. Por que, então, um pente convencional? É mais fácil, tem também uns dentinhos um pouco mais separados, que vai facilitar a escovação, certo?
e dessa maneira fica mais fácil de você fazer a retirada dos pelos que não estão mais vivos, certo? Então assim você otimiza o crescimento de novos pelos no animal, a pelagem nasce mais saudável, nasce mais bonita e logicamente fica melhor para o animal. Mas Ítalo, e se meu porquinho da Índia estiver cheio de tufos no pelo, o que eu faço? Eu utilizo somente essas duas coisas? Não, gente. Se o animal estiver muito sujo mesmo, antes de fazer a utilização desses dois itens aqui, eu recomendo o banho no animal. Você banha o animal em um dia, no outro dia você pode ir lá e fazer toda a retirada do excesso de pelo que vai ter no corpo do seu animalzinho, certo? Dessa maneira, você vai conseguir manter o animal limpo, certo? E a pelagem vai ficar muito mais bonita, gente. Então, uma coisa que é indispensável nos pelo longo é justamente o banho. Não esqueçam de banhar os seus animais. Se você morar em um local que está com temperatura média de acima de 28 graus, você pode banhar até mesmo a cada uma semana. Dessa maneira, o pelo do animal sempre vai ficar bonito, não vai ficar sujo e, logicamente, vai dar uma qualidade melhor de vida para o animal. Porque sujeira também pesa, gente. Sujeira, ela fica muito pesada. E se no pelo do animal começar a criar aqueles tufos, que é um conjunto de sujeira, cocô, fezes, às vezes até urina, isso aí, querendo ou não, pesa muito na pelagem do teu animalzinho, certo? Então faça dessa maneira, porque isso ajuda até mesmo na circulação de ar no corpo do animal, certo? Outras duas coisas que você, nosso inscrito, tem que saber é sobre frio e calor, meus amigos. Tem que saber dessas duas coisas obrigatoriamente se você quer ter uma criação saudável de pelo longo. Então, pelo longo surgiu em locais de clima frio. Sim, gente. Temos exemplo aqui, o mais convencional, que é o peruano. Tô soltando a fotinha aí para vocês verem. Tá vendo? Temos também Coronet. Vocês conseguiram aí notar o sotaque afrancesado Coronet. Então esse sotaque afrancesado que justamente foi uma raça que surgiu possivelmente na França. E também temos os Shelties, né, gente? Shelties foi uma raça que foi desenvolvida e aprimorada na Inglaterra, certo, gente? Esses animais de pelagem longa, na realidade, eles não têm, assim, um surgimento em específico. Porque, por exemplo, no caso do peruano, o próprio nome diz que ele surgiu na região do Peru. Porém, ele foi um animal que foi selecionado em países europeus. Eles foram criados à questão do padrão da raça e eles começaram a selecionar características desejáveis, certo? Então isso foi um fator que algumas pessoas não têm o conhecimento. Mas enfim, já deu para notar que são animais de clima frio e realmente eles necessitam de uma temperatura agradável. Qual é que é essa temperatura, Ítalo? Uma temperatura que esteja pelo menos abaixo de 28 graus. Porque assim, aqui no Nordeste, você tem uma temperatura como essa, você vai penar muito mesmo. Porque aqui é muito quente, meu povo. Agora não tá, aqui no meu quintal é mais ameno a temperatura. Porque aqui eu fiz um projeto de arborização do meu quintal, certo? Então dessa maneira eu consigo reter a luz solar direta no chão, que é isso que vai esquentar o chão, e também eu consigo dar aquele ar mais natural para o animal, né? Então, querendo ou não, isso dá também uma qualidade de vida para o teu bichinho. Mas mantenha mais ou menos nessa temperatura, gente, por volta de 28 graus, estourando aí 30 graus. Eu tô falando isso porque para algumas pessoas de 28 graus para 30 é extremamente quente. Aqui no Nordeste não é muito bem assim, né? Geralmente essa temperatura a gente tá usando casaco. Tô brincando, algumas pessoas até usam, gente, mas aqui pela amplitude térmica não ter uma variação tão grande, meio que a temperatura durante o ano inteiro é muito quente. Então, se você mora no Nordeste ou na região norte do Brasil, tenta colocar o seu animalzinho em um local mais frio ou ameno possível, porque eles realmente sofrem com calor extremo. E para evitar esse sofrimento e até mesmo a morte, porque calor em excesso mata, vocês têm que procurar um local mais ameno para ele. Ítalo, posso criar no ar-condicionado dentro do meu quarto, as coisas do tipo? Sim, gente, você pode. Porém, a gente precisa de uma observação sobre locais fechados. Locais fechados, eles facilitam a propagação de alguns fungos e bactérias. Então, você precisa fazer a limpeza gradual do viveiro ou do local onde ele vive para evitar doenças de pele ou outras doenças futuramente no animal. Então, façam essa prevenção para evitar problemas futuros, certo?
Mas Ítalo, eu sou gaúcho, tchê. Que barbaridade não falar sobre mim, que eu moro no sul do Brasil. Se você é do sul do Brasil, seja Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina ou regiões serranas do nosso Brasil, ou fora do Brasil, se você mora na Europa, observem uma coisinha. São animais que gostam de frio, porém, meus amigos, nenhum animal suporta aquela temperatura congelando, a não ser que seja um pinguim ou urso polar, né? Porém, porquinhos da Índia, eles necessitam de uma temperatura amena. Eu falo uma temperatura amena, não aquele frio extremo, né? Porque, logicamente, se eles estiverem em frio extremo, a chance desse animal morrer é muito elevada. Por quê, Ítalo? Por que que o frio ocasiona a morte? O animal ele faz o controle de temperatura, certo? E um dos principais itens do organismo desse animal que faz esse controle de temperatura é, primeiramente, logicamente, a gordura que ele vai ter, no caso, no organismo dele. Então, se está muito frio, o que que ele faz? Ele utiliza a gordura para se aquecer. Se tiver muito quente, o que que ele vai fazer, Ítalo? Ele vai transpirar e vai resfriar o organismo. Então, esses fatores eles servem para fazer regulamentar a temperatura do organismo. Só que existe outro fator também, que são doenças respiratórias. Durante um período de temperatura muito baixa, esses animais eles podem apresentar diversos problemas respiratórios, principalmente infecções respiratórias e pneumonias, certo? Que são os mais comuns desses animais e tem que tratar o mais rápido possível com o auxílio do seu amigo veterinário, porque o veterinário ele não é um profissional, ele tem que ser o seu amigo, meu querido, ele tem que ser o seu amigo, porque ele vai te ajudar sempre a estar tratando o seu animal quando necessário e, inclusive, prevenir doenças, que realmente é o mais certo. Você prefere o quê? Prefere tratar doenças ou prevenir? Então, o ideal é prevenir a doença, nunca tratar mesmo somente em último caso. O negócio é prevenir para evitar coisas ruins, certo? Então, é isso. Mas, Ítalo, você falou que é um manual. Fala um pouco mais sobre esses bichinhos. Então, pelo longo, é um animal que eu considero assim... eu não vou dizer que é mais manso, porque todo animal ele tem a capacidade de ficar manso. Porém, como ele tem uma ligação maior com o dono, por parte da escovação, porque você vai ter obrigatoriamente que ter contato com o seu animalzinho para escovar, eles são animais que, querendo ou não, ficam mais mansos, né? Porque às vezes todo dia você vai pegar o bichinho, vai escovar para esse lado, para o outro, ele, querendo ou não, vai ficar mais manso. Como o exemplo desses dois aqui. Estão comendo na minha frente, estão pouco se importando para que eu tô falando aqui. Inclusive, eles devem estar até pensando que eu sou doido, né? Mas, enfim, são animais que, se você realmente tiver um contato muito grande com eles, vão ser animais extremamente mansos, a ponto de ficar dessa maneira, de pouco estar se importando para o que eu estou fazendo aqui na frente deles, né? Outra coisa é sobre a reprodução deles, meus queridos. Sim, eles reproduzem também como outros animais, porque não são ursos de pelúcia, né? São animais assim como os outros porquinhos da Índia. E eles sim também têm seu ciclo reprodutivo, que tem como intuito repassar à frente a sua genética. Eles são animais que têm um pouquinho mais de dificuldade de reprodução, pelo menos aqui onde eu moro. Aqui no Nordeste tô tendo muita dificuldade na hora de estar reproduzindo esses animais. Já tentei de tudo que foi coisa. Porém, eu ainda tenho a esperança de estar tendo filhotinhos aqui em nossa criação, né? Mas são animais que têm uma reprodução um pouco menos acelerada em âmbito geral. Eu tô falando no geral porque tem gente que tem bicho que é uma cruz atrás da outra e reproduz muito rápido, tem isso, aquilo. Mas pelo menos na questão geral, eles são animais que eu notei que tem um pouquinho mais de dificuldade de reprodução. A média de partos aqui na minha criação por fêmea, de filhotes por fêmea, é a média de 2 filhotinhos nos pelo longo, certo? De 1 a 2 filhotes. Mas, Ítalo, eu tenho 2 espécies diferentes de porquinho da Índia. Se a pessoa falar isso pra ti, eu tenho uma espécie A e espécie B de porquinho da Índia, saiba que essa pessoa está errada. Porquinhos da Índia, independente do formato de pelo, cor de pelo, são animais que pertencem à mesma espécie. Mas, Ítalo, por que existe tanta diversidade assim? Primeiramente, interferência humana, e outra coisa que a gente tem que saber, que é o fator de subespécie. Subespécie são basicamente variedades que você vai encontrar dentro de uma espécie determinada, certo? Então, inclusive, são animais que têm a capacidade de reproduzir com outras raças e gerar proles que tem uma qualidade de vida normal, consegue reproduzir e passar também à frente sua genética.
Porém, o ideal é o seguinte: mantenha cruzas entre raças, certo? Isso você vai preservar a genética, você vai manter um animal de qualidade e, logicamente, você vai estar selecionando o animal. Lembre-se que antes desse animalzinho chegar na tua mão, meu querido, ele teve antes na mão de outros, vários outros criadores que padronizaram o animal, que tentaram diversificar o animalzinho e manter o padrão racial. Porém, não se esqueçam de um fator que é, de vez em quando, abrir a genética. Vamos supor que você tem 10 animais, você só cruza esses 10 animais entre si e eles são próximos geneticamente. De vez em quando pega um animal da mesma raça, porém de outra linhagem, e cruza com esses, porque dessa maneira você vai evitar problemas genéticos. O grande problema de você sempre manter genéticas fechadas, sem uma espécie de saber como que é a genética, é que pode aparecer problemas genéticos. Vale ressaltar uma coisa: nem sempre isso acontece. Se você tiver assim um conhecimento sobre a genética, esses animais que eu crio, eles não possuem nenhum problema prévio, nenhum problema genético prévio. Aí tudo bem, você pode cruzar, você pode fazer a consanguinidade sem problema algum. Mas de vez em quando, pelo menos aqui na minha criação, eu faço a abertura da genética com um animal da mesma raça, só que de outra genética, certo? Então, esse foi o nosso manual descomplicado sobre pelo longo, meus queridos. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo para outros amigos aí, para facilitar o entendimento.